Bom dia, meus alunos, Janina Alves, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Como eu falei para vocês, né, semana passada, a gente não teve assunto novo, porque vocês estavam estudando os biomas brasileiros, então a gente detalhou bem cada um desses biomas. Então, para fechar esse tema, eu passei essa atividade de revisão para vocês. E eu quero corrigir, né, para ver se vocês acertaram tudo. Vamos lá, então. Então, vocês deveriam associar, né, a característica ao seu bioma correspondente. Então, a primeira tem assim, ó, vegetação tipicamente rasteira, formada principalmente por gramíneas. Qual que é o bioma que tem predominância de gramíneas, gente? É pampa, né? Ou também chamado de campos sulinos, tá? Então, onde tem pampa, vocês escreveriam letra A. B, floresta do sul do país, onde há predominância de um tipo de árvore que dá nome ao bioma. Então, qual que é esta? É a mata de araucárias, né? Então, a araucária é uma árvore, né, que dá o nome ao bioma mata de araucárias. C. Matas baixas, sempre localizadas na região litorânea, definindo-se pelo encontro de rios e do mar. Então, qual é esse bioma, né, que a gente viu que está na toda a costa, né? Estou falando dos manguezais, tá? Então, onde tem manguezais, letra C. D. Floresta com rica biodiversidade e ampla extensão, desde o sul até o nordeste do país, né? Então, qual que é essa mata que vai desde o sul até o nordeste, né? Seria, então, aqui eu estou falando da Mata Atlântica, tá? Então, onde tem Mata Atlântica, letra D. Região plana que inunda em determinadas épocas do ano, né? Foi um dos últimos biomas que nós estudamos, né? Eu estou falando do Pantanal, tá? Então, Pantanal, característico por ter áreas que são inundadas em determinadas épocas do ano. F, extensa região de formações abertas, que por causa da maior ou menor cobertura vegetal recebe diferentes denominações, tá? Então, gente, qual que seria essa resposta aqui, né? A gente tem algumas vegetações que nós estudamos, né, típicas de formações abertas, ou seja, tivemos biomas de formações abertas, né, que seria o cerrado, a caatinga, né? Então, se vocês ficaram em dúvida, né, só ler aqui a letra I, né, que também é de formação aberta, que diz assim: formação aberta que obriga espécies altamente especializadas a viver em ambientes com pouca água. Então, qual é a região, né, que nós temos? Qual o bioma, né, que as espécies vivem com pouquíssima água? É a caatinga, tá? Então, a letra F, né, por eliminação, seria o cerrado, e nós vimos que sim, né, na nossa aula de cerrado, vimos que o cerrado pode receber diferentes denominações, né, cerradão, né, campo sujo, campo limpo, né, então temos aí várias denominações. G, floresta do Nordeste brasileiro rica em palmeiras. Então, nós estamos falando aqui da mata dos cocais, né, que são diferentes espécies de palmeiras. E, por fim, né, sobrou aqui a letra H, que seria a floresta amazônica, que é a floresta mais preservada do país, mas que está ameaçada pelas queimadas e pela extração ilegal da madeira. Então, aqui está a sequência correta do exercício de vocês. Próxima questão. Então, vocês tinham um texto aqui, né, sobre desmatamento, né? E aí vocês tinham que responder duas perguntas, né, que eram mais pessoais, né, mas também tem algumas dicas aqui no texto, né? Então tem aqui letra A. Em sua opinião, o desmatamento é necessário para aumentar a produtividade agrícola, né? Então no próprio texto, né, ele fala aqui, ó,
que o professor da Exalc, né, da USP, o que é que ele fala sobre isso? Ele fala que não é necessário desmatar mais para aumentar a produção agrícola do país. Então, o que nós devemos fazer? Investir em pesquisa, né, para aumentar a produtividade das áreas que nós já utilizamos, né, para a produção agrícola, ao invés de desmatar mais, tá? Então, isso seria um desastre, tá? Desmatar mais. B. Você acredita que a anistia aos agricultores que desmatam grandes áreas pode estimular o desmatamento de outras áreas? Bom, isso aí era uma questão assim de opinião pessoal, né? Alguns de vocês poderiam não saber o que é a anistia, né? Significa o quê? Perdoar esses agricultores que desmatam em grandes áreas. Então, no meu ponto de vista, gente, claro que isso estimularia o desmatamento de outras áreas, né? Perdoar esses agricultores que desmatam grandes áreas, né? Então, se eles desmatam e não acontece nenhum tipo de punição, né? Nenhuma multa, nada, então eles vão continuar desmatando, tá? E, claro, outros agricultores observando isso também vão desmatar. Eu estou falando aqui, gente, daqueles grandes latifundiários, tá? Eu não estou falando do pequeno agricultor familiar. Tá? Eu estou falando daqueles grandes empresários da agricultura que desmatam muitas áreas, né? Áreas grandes, né? Para fazer plantio ou criação de gado, tá? Então, aqui, né, no meu ponto de vista, sim, né, poderia estimular o desmatamento de outras áreas, né, devido a isso que nós já discutimos. E hoje, né, nós vamos falar sobre um assunto novo, né, um tema novo para vocês, tá, que é as relações ecológicas, tá? O que é isso, né? Os seres vivos, né, a gente viu que eles se organizam em populações, em comunidades, e claro que esses seres, eles, né, além de se relacionarem com o meio ambiente, eles se relacionam entre si, tá? Eles têm relações, né, entre si, entre seres da mesma espécie e entre seres de diferentes espécies. E isso são as relações ecológicas, tá? Então, as relações ecológicas, elas podem ser de dois grandes tipos, né? Nós temos relações chamadas harmônicas e as relações chamadas desarmônicas, tá? Nas relações harmônicas, né, nenhum dos seres vivos, né, que fazem parte dessa relação são prejudicados, ou seja, os seres vivem em harmonia. Por exemplo, né, uma sociedade de formigas, tá? Então, são seres da mesma espécie que se relacionam entre si, que vivem em sociedade, ou seja, ninguém ali, pelo menos teoricamente, ninguém ali é prejudicado, tá? Elas vivem em harmonia, tá? Todas as formigas vivem em harmonia. Já nas relações do tipo desarmônicas, pelo menos uma das partes é prejudicada. Por exemplo, né, numa relação de parasitismo. Numa relação de parasitismo, por exemplo, a lombriga e o ser humano, né, são dois seres vivos que estão se relacionando entre si, só que o ser humano ele está sendo prejudicado pela lombriga, né, enquanto a lombriga está ali sugando, né, o alimento dela e está prejudicando o ser humano. Então, isso é uma relação do tipo desarmônica, tá? Então, entenderam essa diferença entre harmônica e desarmônica? Né? E ainda tem outro tipo de classificação, né, das relações ecológicas. Elas podem ser intraespecíficas, ou seja, quando são entre seres da mesma espécie, que foi o exemplo das formigas que eu dei aqui, ou elas podem ser interespecíficas, né, que são com seres de espécies diferentes. Foi o exemplo lá da lombriga e do ser humano, né, que eu falei para vocês. Tá? E aí existem vários tipos de relações ecológicas dentro de cada um desses grupos. Nas relações intraespecíficas, né, eu posso ter relações do tipo harmônicas ou
desarmônicas. Por exemplo, as harmônicas colônia, sociedade, as desarmônicas canibalismo e competição. Não se preocupem que eu já vou falar sobre cada uma delas, tá? E nas interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies diferentes, eu também posso ter relações harmônicas ou desarmônicas, tá? Harmônicas, mutualismo e comensalismo. As desarmônicas, amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Vamos detalhar então um pouquinho, né, sobre esses tipos, tá, de relações ecológicas. Então vamos falar primeiro das relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie, tá? Seres da mesma espécie. Vamos falar das harmônicas, né? Primeiro, nas relações intraespecíficas harmônicas, né? Esses seres, eles vivem, né, no que nós chamamos de um processo de colaboração, ou seja, eles colaboram entre si, né? E aqui eu falo alguns exemplos, ó, o que acontece com os peixes que se juntam em cardumes, com os leões que se juntam para caçar, então eles vivem em colaboração, tá? Então existem dois tipos, né, de relações intraespecíficas harmônicas. Nós temos as colônias e temos as sociedades. Nas colônias, né, esses seres estão unidos fisicamente. Por exemplo, os corais, né, são colônias. As bactérias da flora intestinal, tá, são exemplos de colônias. Já na sociedade, né, esses seres da mesma espécie, eles convivem, mas permanecem independentes, como, por exemplo, as formigas de um formigueiro ou as abelhas de uma colmeia, tá? Então, essa é a diferença entre colônia e sociedade. Eu trouxe até algumas fotos, para vocês verem, né? Exemplos de colônias, né? Aqui são vários seres, gente, que eles estão, assim, tão unidos entre si que a gente não consegue, né, diferenciar eles individualmente. Então, aqui eu tenho uma colônia de poríferos, por exemplo, né, que estão lá nos corais. E aqui eu tenho uma colônia de bactérias. Olha, eu não consigo quase diferenciar elas individualmente, tá? Já na sociedade, não. Na sociedade eu consigo, tá, ver que esses seres, apesar deles estarem vivendo em conjunto, né, eles são diferenciados individualmente, que é o caso das abelhas, das formigas, dos cupins. Aqui temos outro exemplo, a sociedade de suricatos, a nossa própria sociedade de ser humano, né, dos seres humanos também, tá? É uma sociedade. Mas as relações ecológicas intraespecíficas, né, ou seja, né, daqueles seres da mesma espécie, também podem ser desarmônicas, tá? Eu tenho dois tipos, né, de relações desarmônicas entre seres da mesma espécie. Eu tenho o canibalismo e a competição. Então, canibalismo, acho que todos vocês, ou quase todos, já ouviram falar, né, que um canibal é um indivíduo que mata e come outro da mesma espécie. Então, claro, é uma relação desarmônica. Um morre e o outro vive, tá? Ocorre com escorpiões, com aranhas, com alguns peixes, planárias e roedores. Já a competição, né, tem um prejuízo para os seres envolvidos, né, quando esses seres, por exemplo, competem, né? Aqui eu tenho dois ursos, ó, talvez eles estejam competindo por alimento, tá? Uma competição por alimento, por exemplo, ou por uma parceira, né? Por uma parceira sexual, tá? Também é um tipo de competição entre seres da mesma espécie, tá? E agora, né, vamos detalhar as relações ecológicas interespecíficas, né? Ou seja, entre seres de espécies diferentes, tá? Vou anotar aqui, ó, espécies diferentes. Que também, né, podemos ter relações harmônicas ou desarmônicas. Nas harmônicas, né, temos aqui, ó, o mutualismo. O que é o mutualismo, né? É quando duas espécies vão se beneficiar reciprocamente, tá? Então, elas, por exemplo, né, a abelha e as flores.
A abelha, ela vai coletar recurso aqui nessa flor, né? Pólen, néctar, né? Então, alimento para ela e material, né? Para a colmeia dela. E a flor, ela também vai se beneficiar, né? Porque ela vai ser polinizada, né? Ou seja, vai ser benéfico para a reprodução daquela espécie, né? Que tem a flor. Tá? Então, isso é só um exemplo de mutualismo. Temos vários outros, tá? Comensalismo, né? Também é uma relação harmônica entre espécies diferentes. Por exemplo, né? Ela vai ser aqui, né? O exemplo que eu trouxe, né? A tartaruga e a rêmora, né? Que é esse peixe que fica aqui coladinho aqui na tartaruga, tá? Então é benéfica para uma espécie indiferente para outra, ou seja, para a tartaruga é indiferente. Tá? Para esse peixe aqui, o que é que ele faz? Ele vai comendo, por isso chama comensalismo, ele vai comendo o resto dos alimentos ali que a tartaruga vai deixando para trás, ele vai comendo. Tá? Então, a rêmora, ela se beneficia, né? Claro, a tartaruga, ela não vai ser prejudicada e para ela, né, tanto faz a rêmora tá ali ou não. Mas nós temos também as relações desarmônicas, né, entre espécies diferentes. Por exemplo, a predação. A predação é um desses tipos, né, que é quando uma espécie vai matar indivíduos de outra espécie para se alimentar. O exemplo que eu trouxe aqui é a cobra e o sapo, mas vocês podem pensar também em vários outros exemplos, tá? Temos competição também, tá? Lembre que a competição tinha lá nas relações intraespecíficas, mas também temos competição interespecífica, tá? Quando aqui, olha, indivíduos de espécies diferentes vão disputar recursos escassos do ambiente, como, por exemplo, aqui o urso e o lobo, né, competindo por alimento. E temos ainda o parasitismo, né? Vocês já devem pensar, ó, parasitismo lembra um parasita, né? Então eu tenho um ser que é parasita, que se beneficia retirando nutrientes de outro ser, que é o hospedeiro, e esse hospedeiro, geralmente, ele é prejudicado, né? Foi o exemplo que eu dei da lombriga e do ser humano, e aqui nós temos o exemplo do mosquito e o ser humano. O mosquito vem lá sugar o sangue do ser humano, né? Ele está se beneficiando, porque ele está tendo o alimento dele, mas o ser humano, ele está sendo prejudicado, né? Então, o mosquito é o parasita e o ser humano o hospedeiro, tá? Então, esse assunto, né, é bem interessante, bem bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se precisar, assiste de novo, anota no caderno. E agora chegou, então, né, o momento de fazer aquela atividade para revisar esses conceitos que nós vimos aqui nessa aula de hoje, tá? Então, eu desejo uma ótima atividade para vocês. E aí, semana que vem, a gente faz a correção, então. Beleza? Então, tchau, tchau e boa semana para vocês.